Olá, já estamos no ar com o Diálogo Jovem Pan, uma conversa franca com pessoas que fazem parte da história do Brasil. Em destaque, o cenário internacional. A reunião entre Xi Jinping da China e Vladimir Putin da Rússia indica uma nova ordem mundial. A disputa por mercado suplanta os efeitos da guerra na Ucrânia, de acordo com os analistas internacionais. Na França, a reforma da Previdência de Emmanuel Macron causa protestos e pode interferir nas aspirações políticas do presidente. O cenário mundial em destaque no Diálogo Jovem Pan. O nosso convidado, Carlos Gustavo Podio, professor do Departamento de Ciência Política do Berea College, em Kentucky, nos Estados Unidos. Professor, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na programação da Jovem Pan. O senhor é muito bem-vindo. Obrigado, Thiago. É um prazer conversar com você, com quem nos assiste e ouve aí pela Jovem Pan. Bom, professor, da última vez que nós nos conversamos, nos falamos por aqui, o senhor tinha acabado de mudar para os Estados Unidos para lecionar aí no país. Claro, o senhor já conhecia os Estados Unidos, mas nesse período, nesses quase 8, 9 meses trabalhando por aí, mudou alguma percepção em relação aos Estados Unidos? O que o senhor pode contar? Primeiro, um depoimento, então, pessoal nessa nossa conversa. Olha, Thiago, é interessante, né, que a gente, mesmo visitando, né, qualquer país, é muito diferente quando a gente, de fato, se muda, né, e começa a viver no país, e particularmente, no meu caso, que estou num estado como o Kentucky, né, que é um estado bem, assim, meio que no meio dos Estados Unidos, e, portanto, é muito diferente daquilo que muita gente, inclusive eu, né, costumávamos visitar nos Estados Unidos, que são as grandes cidades, né, então é muito interessante essa experiência de conhecer aquilo que é um dos Estados Unidos mais profundo, digamos assim, né? Particularmente aqui no Kentucky, por exemplo, é um estado que votou pesadamente no Donald Trump, né? Então, você tem aí um tipo de relação, né? E inclusive tanto política quanto social, que é um pouco diferente daquilo que a gente conhece quando visitamos as grandes cidades, Miami, Washington, Nova York. Então, tem sido uma experiência bastante interessante. Sem dúvida. Bom, professor, os últimos dias foram marcados por muita polêmica em relação a Donald Trump. O senhor acha que ele se cacifa para tentar voltar a concorrer à presidência dos Estados Unidos, ou o senhor acha que ele pode perder espaço no Partido Republicano? Porque eleitor a gente imagina que ele tenha, né? O senhor fala também de um estado que talvez tenha uma inclinação para algum partido ou outro partido, pelos democratas ou pelos republicanos, mas de qualquer forma, o senhor acha que ele tem espaço para se cacifar e concorrer à presidência? Olha, Thiago, acho que são duas coisas, né? Uma coisa que, bom, primeiro o Trump ele se mostrou e tem se mostrado, isso não é uma surpresa, alguém muito esperto no sentido de se manter na mídia, né? E se a gente continua falando dele, ou seja, o governo dele terminou em 2020, aqui nós estamos novamente falando do Donald Trump. Portanto, é uma capacidade, né, de conseguir mobilizar a atenção muito grande, né? Ele aprendeu desde a campanha de 2016 que aquela famosa expressão, né, falem mal, mas falem de mim, acaba funcionando muito bem para ele, no sentido de trazer a atenção, e a atenção é um bem muito importante na política, principalmente aqui nos Estados Unidos, em momento de eleição, onde você precisa disputar a atenção com outros candidatos, né? Eu acho que são duas coisas pelo seguinte, Thiago, uma coisa é a primária do Partido Republicano, a outra coisa vão ser as eleições gerais, né? Eu acho que, em certa medida, a grande discussão que tem se colocado é quanto que essas questões legais, né, criminais, um possível indiciamento do Donald Trump, quanto isso pode ajudar ou atrapalhar a questão política, né, para ele novamente concorrer à presidência. Ele, neste momento, ele é um dos poucos candidatos que oficialmente declarou a intenção de concorrer novamente à presidência. Então, é possível que haja, principalmente no começo, né, com essa atenção toda para ele, que haja um aumento na popularidade dele dentro do Partido Republicano. Agora, não vejo como isso pode ajudá-lo nas eleições gerais. Na verdade, a impressão que eu tenho, conversando com muita gente do Partido Democrata, e a gente vendo, inclusive, como muitos democratas têm agido com relação a isso, é que parece que há um interesse do Partido Democrata que o Trump seja o candidato republicano, porque seria, teoricamente, um candidato mais fácil de ser batido. Afinal de contas, ele é um dos poucos candidatos à reeleição que perdeu a reeleição em 2020. Depois ele apoiou uma série de candidatos nessas eleições de meio de mandato do ano passado que foram mal sucedidos. Então, portanto, o Trump ele mobiliza
um apoio muito forte, mas esse apoio muito forte não é maioria na sociedade norte-americana, né? Por outro lado, ele mobiliza muita gente contrária a ele. Então, portanto, nas eleições gerais, isso pode ser um problema, né? Então, por um lado, isso pode talvez beneficiá-lo dentro das primárias, né? Quando ele disputa dentro do Partido Republicano a nomeação do partido, mas eu não vejo como isso pode ajudá-lo nas eleições gerais. Pode ser, inclusive, um presente aí para os democratas enfrentar novamente Donald Trump, dado o altíssimo índice de rejeição que ele tem. Professor Podi, pela sua experiência acompanhando a rotina da política americana, qual percepção que os americanos têm de Joe Biden, né? É interessante que, uma vez conversando com um professor de ciência política, claro que não vou revelar o nome aqui, ele diz o seguinte, que Joe Biden se preparou a vida inteira para ser presidente, mas ele chegou ao cargo com uma idade muito avançada. Ele tem quase 80 anos. O senhor acha que ele vai tentar a reeleição ou ele não se viabiliza para tentar comandar os Estados Unidos por mais 4 anos, professor? Olha, Thiago, todos os indícios que nós temos até agora são que o Joe Biden pretende se candidatar à reeleição. A questão da idade dele é, sim, um tema importante, né? E, de fato, como você disse, conversando com muita gente e também vendo pesquisas de opinião, é muito claro que existe essa questão da idade, mesmo entre aqueles que apoiam o Joe Biden, né? Muita gente não apoia o Joe Biden porque gosta muito das políticas ou do Joe Biden em si, mas porque viu no Joe Biden como uma alternativa viável para combater o Donald Trump. Essa é a razão pela qual muitos democratas ainda apostam no Trump como candidato, porque isso pode, de novo, ser um estímulo para que as pessoas votem contra o Trump e, portanto, no candidato democrata. Então, esta questão da idade é, sim, um problema, é, sim, um tema importante. Não existe entre o eleitor democrata muita animação com relação à reeleição do Joe Biden, né? Muita gente, se você pergunta, eles gostariam de ver um outro candidato à reeleição. O Joe Biden, ele é, em certa medida, visto como um presidente de transição, né? Alguém que foi eleito com uma missão específica de tirar o Donald Trump e avançar algumas pautas do Partido Democrata. Agora, o problema, Tiago, é que este nome de alternativa ao Joe Biden ainda não surgiu, né? Não há nenhum nome entre os democratas que pareça, nesse momento, viável para disputar essas eleições pelo partido. Então, esse é um problema muito grande, né? Talvez os democratas estejam aí sofrendo um problema de renovação ou de novas lideranças, mas a grande questão é que não há outro nome que surja para se contrapor ao Joe Biden. Veja que nas eleições passadas, os 2 nomes que avançaram entre os democratas, além do Joe Biden, foi o Bernie Sanders. O Bernie Sanders também é um candidato que está na faixa dos 80 anos, né? Então, essa é uma questão primordial para os democratas, descobrir quais são as alternativas possíveis, né? Antes do Biden decidir se vai ou não ser candidato novamente, se há uma alternativa viável, né? Muita gente fala o nome da Kamala Harris, que é a vice-presidente do Joe Biden. A Kamala Harris, ela parece que não tem muita viabilidade política nesse momento. As pesquisas de opinião indicam que seria muito difícil para ela avançar. Ela não é vista como alguém que seria uma alternativa muito relevante ou muito competitiva numa eleição geral. Então, portanto, não é um nome, apesar dos democratas terem essa expectativa no início do governo do Joe Biden, não é um nome que, de acordo com as pesquisas, se viabilizou politicamente, né? Então, isso confunde um pouco aí o cenário dentro do lado democrata. Professor Carlos Gustavo Pódio, do Departamento de Ciência Política do Berea College, em Kentucky, nos Estados Unidos, conversando conosco nessa edição do Diálogo Jovem Pan. Professor, antes de abrir um pouco a nossa discussão internacional aqui, eu queria fazer uma pergunta em relação à história americana. Esse é um ano emblemático porque serão 60 anos do assassinato do presidente John Kennedy. Em novembro de 1963, ele foi assassinado no dia 22 de novembro. E aí sempre há uma polêmica em relação se foi apenas um atirador, Lee Oswald, ou se havia participação de departamentos americanos, FBI, CIA, até a participação de Cuba na época. Eu pergunto, o senhor acha que os Estados Unidos têm disposição de voltar com força a esse assunto nesse ano emblemático, nessa efeméride, né, como a gente costuma chamar no jornalismo, desses 60 anos do assassinato? É muito cedo ainda, mas o que o senhor já vislumbra por aí?
Olha, Tiago, o assassinato do Kennedy foi um momento importante em termos de gerar isso que você falou, que é conhecido como as teorias da conspiração, né? Então, há uma série de teorias da conspiração que envolvem o assassinato de John Kennedy, e essas teorias da conspiração, que são basicamente teorias que assumem, né, que existe uma certa mente por trás de coisas que eventualmente acontecem, que as coisas têm um planejamento muito grande por parte dessas mentes que muitas vezes não são muito bem identificadas, né? A questão é que essas teorias da conspiração, que por um tempo acabaram sendo abafadas, elas ganharam nova força nesta era das redes sociais, né? Veja você que, por exemplo, tinha muita gente, quem talvez esteja nos ouvindo aí não acredite nisso, acha um absurdo, mas tem muita gente que acha que o John Kennedy estaria vivo ainda, né? Ou que o filho do Kennedy estaria vivo, que também morreu num acidente de helicóptero, né? E que eles voltariam de alguma forma para poder assumir novamente a presidência dos Estados Unidos. Então tem uma série de teorias da conspiração, muitas delas que nos parecem muito malucas, né? Mas que ainda ganham alguma adesão por parte de alguns grupos, principalmente por conta das redes sociais. Então é possível, né, que por conta deste momento, né, desses 60 anos do assassinato de John Kennedy, que essa teoria, como outras teorias, né, que circulam agora muito fortemente por conta, repito, das redes sociais, voltem à tona, né? Então existe isso muito fortemente hoje em dia. Muita gente que, por exemplo, apoia o Donald Trump, alguns dos apoiadores mais fanáticos do Trump também, eles costumam aderir a uma série de grandes teorias da conspiração. Muitos deles, não sei se você vai se lembrar, quem nos assiste vai também se lembrar, esperava que em algum momento o Trump voltasse a assumir a presidência, né? Veja que isso aconteceu aqui no Brasil também, né? Muita gente achando que tinha um grande plano do Bolsonaro, que o Bolsonaro eventualmente voltaria à presidência, que era alguma questão que estava sendo articulada de forma muito inteligente por grupos de pessoas. Isso tudo, infelizmente, essas questões vão continuar circulando e acho que ganham ainda mais força agora, não apenas na era das redes sociais, mas na era agora da inteligência artificial, né? E daquilo que a gente chama de deepfake. Imagina que hoje é perfeitamente possível, é muito fácil eu criar um vídeo do John Kennedy mais velho falando que voltou agora para assumir a presidência do Brasil. As pessoas assistem esse vídeo e acreditam, olha só, veja, John Kennedy de fato voltou. Então imagine você o potencial dessas tecnologias de inteligência artificial e de deepfake, né, que você pode fazer qualquer pessoa falar qualquer coisa, que potencial que isso vai ter em termos de estimular toda a sorte de teoria da conspiração. Então, creio que essas questões devem ser ainda muito problemáticas e cada vez mais importantes no futuro. Sem dúvida. Professor Pódio, nos últimos dias tivemos também a reunião entre Xi Jinping e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, em meio à guerra na Ucrânia, a guerra que já passou de um ano, que não termina. Eu pergunto, esse encontro pode ter algum indicativo lá para frente em relação à própria guerra? Porque a China no começo não se posicionou tão publicamente, mas ainda dá algum tipo de apoio à própria Rússia. De que maneira esse encontro é simbólico para esse momento, professor? Tiago, é um encontro bastante simbólico, bastante importante, no sentido de demonstrar que cada vez mais a China decidiu que, de fato, vai adotar um protagonismo no cenário internacional, né? A gente tem observado o crescimento chinês de forma muito forte nos últimos 20, 25 anos, né? E por muitas vezes a China, de forma discreta, né, foi se colocando no cenário internacional. Os chineses, pela própria cultura, história, têm uma certa paciência, digamos assim, para poder fazer, e pela instituição, né? Veja que por ser um regime autoritário, né, que você não tem alternância de poder, você consegue de alguma forma fazer planejamentos no longo prazo, né? O Xi Jinping acabou de assumir um terceiro mandato, que é inédito, né, nessa nova fase, desde a Revolução Chinesa de 1949, então assumindo um terceiro mandato, e claramente nós temos indícios muito evidentes de que a China tem buscado agora ativamente, né, não mais de forma passiva ou não mais de forma discreta, mas ativamente se colocar como uma grande potência em termos de começar a lutar pelos seus interesses e demonstrar uma alternativa àquilo que eles veem como a hegemonia, a liderança americana. Então, nós estamos vivendo sob a égide da liderança dos Estados Unidos, pelo menos desde a Segunda Guerra Mundial, mas muito mais fortemente desde o final da Guerra Fria, né, a partir do início dos anos 90,
G70, e agora nós estamos observando, e neste sentido, este é um encontro simbolicamente importante, a formação aí de um bloco, né, liderado pela China, que vai tentar se contrapor cada vez mais à visão de política internacional dos Estados Unidos. Isso é evidente no ponto de vista das ações dos chineses e do ponto de vista da retórica, coisa que também não era muito comum há alguns anos atrás. Então nós estamos agora entrando numa nova fase das relações internacionais em que se consolida muito fortemente esta rivalidade, de um lado entre Estados Unidos e seus aliados, de outro lado a China construindo aí uma alternativa a essa ordem, e a China percebeu na guerra da Ucrânia, percebeu de certa medida uma fragilidade do governo russo, uma oportunidade para poder se consolidar nesse cenário. Então, muitos dos acordos que foram assinados com o Vladimir Putin no setor de energia, né, no setor de gás natural, que é coisa que a China precisa muito. Então, a Rússia vai, de alguma forma, substituir aquilo que fornecia para os europeus, para o Ocidente, em termos de gás natural, fornecendo para os chineses. Então, a Rússia se afasta mais do Ocidente, se aproxima dos chineses, e nós vemos aí a consolidação aí de dois blocos a partir da guerra da Ucrânia, mas muito mais notadamente a partir agora de 2023. Então, vejo este encontro como simbolicamente histórico, relevante, importante, e um marco daquilo que parece ser os contornos aí das relações internacionais nesta parte aí, dos que nós estamos vivendo agora no século XXI. O professor, porque quando a guerra começou, houve todo o esforço do Ocidente de tentar asfixiar economicamente a Rússia, né, numa tentativa, num objetivo de tentar frear e evitar a sequência da guerra. E de que forma a China compensa para a Rússia essa asfixia econômica que o Ocidente vem promovendo? A China compensa de que maneira? A China é um bom parceiro econômico da Rússia por quê? Olha, Tiago, a China e a Rússia são parceiros complementares nesse sentido, né? A China tem o que a Rússia precisa, a Rússia tem o que a China precisa. O que a China é do ponto de vista econômico? É um grande exportador de produtos manufaturados, é um país altamente industrializado nesse sentido, né? E um país industrializado que exporta manufaturas precisa do quê? Precisa de energia, né? Precisa de insumos para poder produzir a sua manufatura. E a Rússia pode fornecer, a Rússia tem exatamente isso que a China precisa, energia. E se a China consegue se aproveitar desse momento para conseguir comprar energia mais barata da Rússia, isto torna a China um país mais competitivo do ponto de vista da exportação dos seus produtos, né? Um grande problema de muitos países, né, na sua produção industrial é o custo da energia. Sempre que sobe o custo da energia, sobe o custo de diversos outros produtos, né? Basta ver aqui no Brasil, por exemplo, se sobe o preço da gasolina, isso tem um impacto no preço da cebola, né, no preço de produtos que as pessoas vão no mercado comprar, porque esses produtos são, afinal de contas, transportados, né, por caminhões, né, e por outros modos que necessitam de energia. Então, a energia, ela tem um impacto muito grande na economia de qualquer país. E a China vê isso como estratégico. É um país de quase 2 bilhões de habitantes e que cresce economicamente de forma muito forte, bem verdade, tem crescido menos nos últimos anos, mas que demanda muita energia. E a Rússia nesse sentido, muito relevante, importante aí para a China conseguir essa energia que tanto precisa. Já a Rússia é um país que, basicamente, a exportação da Rússia é basicamente gás natural e petróleo. É um país muito dependente da exportação. Não é um país industrializado como a China. É um país que tem como a sua principal pauta de exportação produtos derivados do petróleo, né? Petróleo e gás natural. Então, nesse sentido, os dois países acabam se complementando bastante do ponto de vista econômico. Professor Carlos Gustavo Poggio, conversando conosco nessa edição do Diálogo Jovem Pan, professor que fala diretamente dos Estados Unidos aqui conosco. E, professor, ainda falando sobre a China, né? O presidente Lula vai para a China com uma grande comitiva de empresários, parlamentares também. E o senhor toca num ponto importante, porque a China, a gente falou dessa relação com a Rússia, mas a China precisa ampliar os mercados. E o Brasil também é um grande mercado para a China, assim como outros países, né? O que esperar desta relação do Brasil com a China nesse momento, professor?
A China, Tiago, é o principal parceiro comercial do Brasil, né? Tornou-se, os Estados Unidos eram o principal parceiro comercial do Brasil até meados dos anos 2000. Nos últimos 10 anos, 15 anos, a China tem se tornado, e ainda hoje é de longe, o principal parceiro comercial do Brasil. Essa é uma questão que o governo anterior, o governo Bolsonaro, percebeu muito rápido, né? O Bolsonaro, lembra que o Bolsonaro assumiu meio querendo copiar o discurso do Trump com relação à China, né? Os comunistas e etc. E ao longo do governo Bolsonaro, ele percebeu que não tem como você... aquela história, a realidade é um muro intransponível, né? Então, ao longo do governo Bolsonaro, ele foi percebendo que teria que ser um pouco mais pragmático nas relações com a China e menos ideológico nesse sentido, né? Então, faz todo sentido para o Brasil ter este tipo de encontro com aquele que é o seu principal parceiro comercial, né? Claro que é bem verdade que é do interesse do Brasil, né, não se tornar muito dependente da China, é do interesse do Brasil diversificar a sua pauta de exportação, mas é também do interesse do Brasil, que é um país em desenvolvimento, é um país que precisa buscar esses mercados aonde eles estão, né? E a China é um mercado importante, é um mercado relevante, então faz absolutamente todo sentido para o Brasil tentar estabelecer uma relação madura, uma relação boa com os chineses, sem levar em consideração questões que não interessam ao Brasil. É claro que o Brasil tem e deve defender valores no sistema internacional, valores como democracia, direitos humanos e etc. Agora, o Brasil não é os Estados Unidos, né? Isso é uma coisa básica. A gente precisa entender quais são os nossos recursos, as nossas possibilidades e os interesses da nossa política externa. Então, faz todo sentido para o Brasil, apesar de poder ter críticas e reservas com relação, por exemplo, ao modelo político chinês, buscar este que é o seu principal parceiro comercial. A China é um parceiro muito importante para o agronegócio brasileiro, né? Consome muita soja, muito minério de ferro, muitos produtos que fazem parte aí da cadeia de exportação principal do Brasil. Então, cabe ao Brasil, sim, buscar o maior número de parceiros possível, e neste novo mundo não há como escapar disso, né? Não é escolha do Brasil. A China é a segunda maior economia do mundo, é um parceiro comercial importante, então cabe ao Brasil manter relações saudáveis, maduras, com este que é um país importante do ponto de vista comercial para o Brasil. Professor Podio, interessa ao Brasil discutir com a China questões relativas como guerra na Ucrânia, ou o senhor acha que essas discussões não cabem nesse momento? Eu acho que o Brasil tem que ser muito cauteloso nesse tipo de discussão, né? Eu acho, de novo, a gente, quando pensa a política externa brasileira, o Brasil tem que pensar a política externa do ponto de vista daquilo que é melhor para os interesses de desenvolvimento do Brasil, né? Este é o grande tema, a grande questão, o grande objetivo que deve ser buscado na política externa brasileira, é buscar o desenvolvimento do país e o que isso pode trazer de benefício para a população brasileira, né? Então, esse deve ser o ponto de partida para qualquer tipo de discussão. Se o Brasil pretende ter algum tipo de papel, e tem todo o direito de tentar reivindicar um papel nesta crise, né? Sem megalomania, né? Sem querer achar que vai resolver as questões, porque são questões geopolíticas muito profundas que o Brasil não tem poder para resolver, mas se o Brasil puder dar alguma contribuição como um país importante, como uma liderança regional, como um grande país, um dos maiores países do mundo, claro que o Brasil tem, se souber fazê-lo de forma inteligente, estratégica, alguma contribuição a dar, desde que, repito, entenda o seu tamanho neste processo, né? Desde que não queira dar um passo além da perna, porque isso nas relações internacionais, na diplomacia, pode acabar sendo bastante contraproducente. Professor, e por falar em diplomacia, chamou a atenção também nos últimos dias que um integrante de uma comitiva brasileira na ONU chegou a fazer críticas à Venezuela. O senhor acha que pode haver uma mudança de postura em relação à Venezuela, talvez separar algumas questões, não criticar efetivamente o governo, mas falar mais sobre direitos humanos na Venezuela? De que maneira que o Brasil deve se posicionar? Porque a gente sabe, né, toda essa questão política e questão ideológica envolvendo o próprio governo Lula com a Venezuela. O Brasil, de novo, né? Se a gente pensar na posição do Brasil na América do Sul, né? E o que o Brasil representa enquanto país importante, liderança regional na América do Sul, é claro que o Brasil deve ter uma preocupação com a questão da Venezuela e, de novo, uma relação madura com a Venezuela, né? Uma relação que seja nem de um lado e nem do outro, no sentido de grandes extremos, né? Não adianta você apenas se contrapor à Venezuela, assim como também é muito contraproducente você
elogiar, por exemplo, o sistema político venezuelano, principalmente dado o desastre econômico que a Venezuela tem passado por grande parte culpa da própria administração venezuelana, né? Então é uma questão, um desastre do ponto de vista de direitos humanos, é um desastre do ponto de vista da democracia, é um desastre do ponto de vista da economia. Então a grande questão é como é que o Brasil, de forma responsável, lida com essas questões, né? Aí nesse sentido é uma coisa, aí veja como é diferente, né? O caso da Venezuela do caso da Ucrânia. Este sim é um caso em que o Brasil pode dar uma contribuição importante, né? Desde que saiba como se colocar nesta questão, que é uma questão delicada, né? O Brasil, enquanto liderança regional, enquanto país que faz fronteira com a Venezuela, enquanto país que tem interesse nas questões da Venezuela, veja que a Venezuela é um dos países do mundo que mais produziu refugiados no mundo. É um país que não está em guerra, né? Não é um país como a Síria, o Afeganistão, é um país que, sem estar em guerra, produziu um número enorme de refugiados. E muitos desses refugiados vêm ao Brasil. Então, sim, são questões que o Brasil tem interesse direto em tratar com um vizinho importante. E, de novo, quer dizer, na diplomacia, nas relações internacionais, cabe ao Brasil adotar uma postura que cada vez mais tem sido difícil no ambiente extremamente polarizado em que a gente vive, né? Ter uma postura que seja uma postura equilibrada e que sirva aos interesses do país. Professor Carlos Gustavo Podi, queria aproveitar esses últimos minutos da nossa conversa para falar um pouco sobre os protestos na França, né? Por causa da reforma da Previdência, de que maneira esses protestos podem interferir cada vez mais na popularidade do presidente Macron. Ele, inclusive, acabou driblando o legislativo para conseguir efetivamente colocar essa reforma em prática. E a gente sabe também, né, que qualquer reforma nunca é tão popular, principalmente uma reforma dos salários, né, das aposentadorias. Thiago, creio que o Macron jamais faria esse tipo de ação se ele não estivesse no seu segundo mandato, né? Esse é o tipo de coisa que um presidente só de fato tem capital político para fazer se ele não está preocupado com a sua própria reeleição, porque ele sabe da impopularidade disso. Agora, a grande questão é a seguinte: a França, como outros países europeus, vivem um problema demográfico, é uma questão matemática aqui, né? Um problema demográfico muito grande. São países que estão envelhecendo muito rapidamente, são países que estão perdendo população, né? O caso da França ainda é um caso menos gritante do que outros países, por exemplo, o Japão, né? Ou, por exemplo, a própria Alemanha, são países que têm perdido população porque a taxa de natalidade tem ficado abaixo daquilo que é a chamada taxa de reposição, e são países que não têm necessariamente um grau de imigração muito grande para repor esta população que não cresce de forma orgânica. Então, isso gera um problema que é, de novo, um problema demográfico e um problema matemático, né? Se você não lida com esse problema de alguma forma, isso vai trazer lá na frente questões econômicas que pode se tornar insustentável. A França já é um dos países entre as democracias avançadas que, por exemplo, a taxa de imposto, né, com relação à porcentagem do PIB, é uma das mais altas, se não a mais alta, entre os países que são considerados democracias avançadas, mais alta até do que países escandinavos. Então, com esta alta taxa, você já encontra dificuldades para sustentar o modelo previdenciário francês. Isto coloca o Macron diante de algumas alternativas de reforma desse sistema, né? E são reformas, veja, o sistema previdenciário francês é um sistema relativamente generoso, né? Que se você não faz alterações para refletir a alteração demográfica do país, né? Você não pode ter o mesmo sistema previdenciário que você tem se a sua pirâmide demográfica está completamente diferente, se você não muda a estrutura econômica do país muito profundamente. Então, isso é uma questão matemática. Agora, claro, a matemática é uma questão, a política é outra, né? E nesse sentido, o Macron, com esta ação e da forma com que ele passou essa reforma, pode inclusive dar fôlego, né, para candidaturas alternativas e, notadamente, Marine Le Pen e outros candidatos da direita populista, da extrema-direita francesa, que podem vir fortemente como candidatos nessas próximas eleições. Então, as repercussões políticas disso podem ser bastante importantes. Só para fechar, professor, mais um minutinho, ainda falando sobre o presidente Macron, o senhor fala com propriedade que esse é o segundo mandato dele. Agora, ele é muito jovem ainda, né? Possivelmente ele vai tentar voltar, vai tentar ocupar outros cargos, mas a gente já lê alguns termos como suicídio político. Isso pode prejudicá-lo lá na frente, ou também os franceses não têm uma memória tão grande assim para lembrar o que ele fez no passado?
Tiago, a sua pergunta é interessantíssima no sentido da gente entender o que se passa na cabeça do Macron do ponto de vista político, né? O que ele acha que isso pode ter de impacto do ponto de vista do futuro político dele, né? Porque ainda que possa fazer sentido do ponto de vista repito, matemático ou econômico, né? Talvez ele aposte que essa reforma, se implementada agora, pode trazer algum tipo de benefício do ponto de vista de atrair mais investimentos, de tornar o crescimento francês mais sustentável, melhorar alguma questão com relação ao emprego, né? Talvez ele espere que isso, talvez até a pressa dele em aprovar isso agora, ele espere que isso ao longo do mandato dele ele possa ter tempo para trazer algum tipo de benefício e fazer o argumento de que a reforma foi benéfica do ponto de vista econômico. Eu creio que é esse, talvez, o cálculo político que o Macron esteja fazendo. Agora, de fato, né? A forma com que ele tem feito isso nos faz questionar isso que você coloca, como é que ele vislumbra, né, o futuro político dele, dado que ele ainda é um político jovem que pode eventualmente ter algum tipo de ambição. A gente não tem como entrar na cabeça do Macron que tipo de ambição, o que ele pretende para o futuro, mas de fato essa é uma questão que a gente vai ter que examinar aí com muito cuidado. Professor Podio, mais uma vez uma honra receber o senhor aqui na programação da Jovem Pan. Bom trabalho para o senhor, um grande abraço, obrigado pelas avaliações, as análises e até a próxima. Valeu. Obrigado, Thiago, pela gentileza de sempre. Um abraço a todos. Bom, nós conversamos com o Carlos Gustavo Podio, que é professor do Departamento de Ciência Política do Berea College, em Kentucky, nos Estados Unidos, falando sobre o cenário internacional. A você, ouvinte, a você, telespectador, como sempre, muito obrigado pela sua audiência. Continue com a nossa programação e até a próxima. Realização Jovem Pan News.